Poxa, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje o estudo na Carta de Paulo aos Filipenses, o livro de Filipenses. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Carta de Paulo aos Filipenses é então para a igreja que estava colocada numa cidade de nome Filipos. Filipos vem de Filipe, então em homenagem a um grande general, a um grande estadista chamado Filipe. Verdade, Filipos ele está colocado aqui, era uma cidade romana, era uma colônia romana, portanto ele estava sob o poder do imperador de Roma, na Macedônia. Então toda essa região aqui, que o amado está vendo no mapa, é a Macedônia. Aqui para baixo nós temos Grécia. Então, Atenas, Corinto, então todas aquelas cidades aqui da Grécia. E aqui em cima a Macedônia. Se nós andarmos para o lado de cá, para o teu lado direito, de quem está vendo a imagem, nós vamos chegar à Ásia, a chamada Ásia Menor. E descendo por lá, a gente vai acabar chegando em Canaã, na Palestina ou em Israel. O amado está vendo aqui a cidade, ou a parte que ficou preservada, as ruínas de Filipos, desta cidade de Filipos. Então, toda a parte que ficou preservada, toda essa riqueza arqueológica vai ser vista aqui. É um local de visitação, algumas pessoas vão até lá para visitar. E aqui embaixo, nesta outra imagem, o amado está vendo uma recriação, um desenho de como deveriam ser estas construções, estes prédios no estilo macedônio grego. Então lembrem-se que nesta época a cultura desta região era a cultura grega, ou, se o amado observar, está escrito helênica, está na mesma, né? Então, cultura grega ou cultura helênica. Então, o estilo é este. Em Filipos havia um privilégio dos moradores deste local. Eles chamavam o privilégio do ius italicum. Ius quer dizer direito, italicum, itálico mesmo. Porque, na verdade, todos os moradores dali tinham os mesmos direitos que os moradores da capital, de Roma. Né? Isso significa que era um solo romano, apesar de não estar em Roma, mas é como se fosse todos os privilégios das pessoas que habitavam ali eram privilégios da cidade de Roma. Eles tinham os mesmos privilégios. E isto significa também que neste lugar haviam os oficiais romanos, também chamados de magistrados romanos. Então, por isso que quando nós lemos em Atos, quando nós lemos a vida de Paulo quando ele estava em Filipos, ele vai falar dos oficiais romanos, ele vai falar dos magistrados, exatamente porque ali era um solo como se fosse o solo romano. E os habitantes, os filipenses que moravam nessa região, eles tinham muito orgulho de serem cidadãos daquela área ali, portanto, cidadão romano por estar em um solo romano. Então, foi estendido para eles. Eles estavam muitíssimo felizes por isso, orgulhosos por isso. E isso depois Paulo usa esse tipo de sentimento para explicar o sentimento de ser um cidadão dos céus.
Do mesmo jeito que eles tinham orgulho de serem cidadãos romanos, eles deveriam ter orgulho de serem cidadãos dos céus. Bom, o que acontecia em Filipos era que, vira e mexe, existiam conflitos. Claro, nós já vimos em Atos, se o amado não assistiu, existem alguns vídeos tratando do livro de Atos, e lá neste livro nós falamos que a igreja, quando ela ia sendo constituída, havia bastante perseguição. Então não era diferente aqui, havia também perseguição em Filipos. Entretanto, aqui, Paulo comenta algumas outras características, por isso que ele está trazendo estas características e esses conflitos aqui no livro, né, de Filipenses, ou na carta de Paulo aos Filipenses. A primeira questão que se coloca é que havia um sentimento contrário aos judeus. Isso nós chamamos de antissemitismo. Então, toda vez que o amado ouvir a palavra antissemitismo, isso quer dizer que existe um sentimento contrário, um sentimento de repúdio aos judeus, porque semitas, eles eram descendentes, né, eles eram da linhagem semítica de Sem, e esses judeus então ficaram conhecidos, né, e como os descendentes, os semitas, e portanto havia um sentimento contrário a eles. E esse sentimento era muito forte, tanto é que em 49 depois de Cristo, quando o imperador romano era Cláudio, o imperador Cláudio, ele por si só, ele começa a trazer algumas regras, algumas normas que desencorajava o crescimento do judaísmo. Isto em Roma. E o que valia em Roma, valia em todo lugar que era denominado solo romano. Portanto, em Filipos, isso também valia. Os filipenses, eles eram intolerantes aos judeus, eles eram antissemitas na sua regra, na sua maioria. E, portanto, eles baniam os judeus para fora dos portões da cidade. Se eles queriam se reunir, eles se reunissem fora do portão. Se eles quisessem ser judeus, eles que fizessem isso fora da cidade, porque na cidade era um solo romano. Tanto isto é, que se o amado lembra, se não lembra, dá uma olhadinha de novo, nós temos os vídeos de Atos, então dá uma olhadinha lá, uma mulher que era judia e que era nova convertida na cidade de Filipos, de nome Lídia. Ela e outras mulheres não se reuniam dentro da cidade, elas se reuniam fora da cidade, fora dos portões da cidade, próximo a um rio. Então, elas usavam o rio ali como um ponto de encontro, fora dos portões, elas podiam se reunir sem maiores problemas. Então, era por isso que eles faziam isso. O antissemitismo, ele gerava um ódio não só contra os judeus, porque muitos desses judeus acabavam se convertendo à fé cristã e levavam com eles este ódio. Isso significa que este antissemitismo também era um anticristianismo. Então, era tanto aos judeus quanto aos judeus cristãos. Então, havia esse repúdio às pessoas judias e novas convertidas. Uma outra questão bastante importante em Filipos é que eles tinham uma coisa chamada sincretismo religioso. O que é esse sincretismo religioso? É a mistura de religiões. Isso vai ser constante nas cartas de Paulo. Paulo chama atenção para isso. É a mistura de religiões. Como assim mistura de religiões? Aqui nós vamos encontrar uma coisa interessante. O panteão de deuses gregos. O que é panteão? Panteão é o conjunto dos deuses gregos. Então, eles tinham um
conjunto, uma série de deuses que eram deuses gregos, mas também tinha um conjunto de deuses que eram romanos. Então eles misturavam a religião grega com a religião romana, ou seja, com aquele monte de deuses. A principal deusa era Ártemis e existia um templo muito grande, nós falamos isso no vídeo lá em Atos. A principal deusa era Ártemis e existia inclusive um templo dedicado a esta deusa. Além de Ártemis, também existia um deus de nome Marte, um deus de nome Silvano. Todos eles eram adorados pelos filipenses. Mas existiam outros? Sim, existia uma deusa de nome Ísis, um Serapis, um Apolo, um Asclépio. Asclépio, se você não lembra, Asclépio é aquele deus da medicina. Então, ele tinha aí adoradores que buscavam cura com esse Asclépio. E a deusa Cibele. Além disso tudo, existia também um templo em honra, em louvor, em adoração ao próprio imperador. Por quê? Porque o imperador era visto como um deus. No início ele era representante dos deuses, depois ele era descendente dos deuses, até o momento em que ele se tornou um próprio deus. Então os imperadores romanos, eles eram tidos como deuses. Então todo esse conjunto de deuses, todo esse conjunto de religiosidade, né, ele deixava Filipos bastante pesado. E o povo gostava deste sincretismo, desta mistura de religiões. Paulo chega em Filipos entre os anos de 49 e 52. Nós não temos muita certeza disso. Então, o que nós temos é uma ideia de que ele está chegando lá nesta época. Então, entre 49 e 52, Paulo já estava em Filipos. Ele foi, na verdade, humilhado em Filipos. Nós tratamos desse assunto, porque isso está no livro de Atos. Ele foi arrastado perante os oficiais, perante as pessoas, perante o público. Ele foi humilhado em praça pública, porque ele estava sendo acusado de causar distúrbios, ele causava confusão e de criar uma nova religião. O direito romano não permitia que muitas religiões existissem. Então, só era permitido algumas religiões se a legislação permitia aquela religião. E a religião, o judaísmo, o cristianismo, não era ilegal, ela não era proibida. Então Paulo podia muito bem ser judeu e fazer a sua adoração como judeu, mas também ele podia fazer a sua adoração enquanto cristão. Isto não era proibido, não existia lei que proibisse isso. Mas, de qualquer forma, quando ele foi carregado em praça pública, ele foi castigado e ele foi preso. E aqui nós temos dois problemas. Primeiro problema, a religião não era proibida. Então, ele não poderia ter sido acusado de nada. Segundo, ele era cidadão romano, então ele não poderia ter sido castigado. Acusado é uma outra situação, mas ele não poderia ter sido castigado. O que acontece é que quando eles ficam sabendo que Paulo é um cidadão romano, ele era de nascimento um cidadão romano, eles tiveram que se desculpar. Eles foram obrigados a pedir desculpas porque eles tinham feito um ato ilegal. Bom, a partir disso, ocorre uma evangelização. O próprio Paulo fica um tempo em Filipos e ele acaba
por fazer o seu ministério de evangelização, pregando, e ali disto surge uma igreja. E é para esta igreja que Paulo agora está escrevendo. Ele escreve falando sobre o quê? Várias coisas, como nós vamos ver nos vídeos a seguir. Mas a primeira questão que vale a pena nós já mencionarmos aqui é que ele denuncia algumas pessoas que eram tidas como seus adversários, como seus inimigos. Da carta, dá para entender que existiam duas espécies de comportamentos. Nós não temos certeza, porque não fica nítido na carta, ele não fala especificamente, se são dois grupos diferentes de adversários, de inimigos, ou se é um grupo só que faz duas coisas erradas, que ele contrasta com Paulo em duas coisas. O que nós vamos observar é que no momento ele acusa estas pessoas de serem cães. A gente vai explicar essa expressão mais para frente. Cães. Isso era um xingamento muito forte, muito grande. Mas ele também fala de maus obreiros. Cães é algo que se fala fora, entre os gentios. Maus obreiros já é uma coisa para dentro daquele que já é convertido. Falsa circuncisão, a gente já está falando de judeu. Então, eram três grupos? É um grupo só que misturava isto tudo? É o mesmo inimigo da cruz? Quem são estas pessoas? Nós não temos certeza. Mas Paulo fala de cada uma destas teorias que eles acusavam Paulo, que eles eram inimigos de Paulo, que eles se insurgiam contra Paulo, e defende a posição dos cristãos, defende a palavra de Deus, defende o evangelho em cada uma destas questões. Os judeus, especificamente, eles tinham uma maneira de se relacionar com Paulo, acusando Paulo de não fazer a circuncisão. Então, se o amado lembra dos vídeos de Atos, se não lembra, dá uma olhadinha, nós temos os vídeos lá, vale a pena observar. Isto foi uma discussão logo no início da formação da igreja. E isso foi resolvido, inclusive, pelos apóstolos lá em Jerusalém, no concílio de Jerusalém. Mas eles acusavam Paulo de que os novos convertidos não se circuncidavam. Não havia necessidade disso. Chegou-se a essa conclusão, o próprio Pedro dizia isso, o apóstolo Pedro dizia que não havia necessidade. Mas eles se gloriavam, eles se achavam superiores porque eles eram circuncidados e eles tinham um conhecimento muito próximo de Deus. Então, eles se achavam donos de toda a justiça, uma justiça que estava baseada na circuncisão e que estava baseada na lei e não na nova aliança trazida por Cristo. Os cristãos judeus, eles também se achavam superiores, espiritualmente superiores, porque eles achavam que, a partir do momento em que eles se batizavam, eles já eram ressurretos e, portanto, eles não precisavam se preocupar com mais nada. Então, eles, em verdade, não tomavam cuidado com o pecado, não tomavam cuidado com absolutamente nada, porque eles já eram convertidos, eles já eram superiores, eles já estavam ressurretos, eles eram perfeitos, incapazes de pecar. Na verdade, eles eram libertinos. Não libertos, mas libertinos. Isto é, eles eram promíscuos, eles eram pecadores, prostituídos. Então, eles pecavam na carne, eles
pecavam no espírito porque eles se achavam perfeitos e que isso não tinha mais importância. A partir do momento que eu me converto, eu já sou santo, eu já sou perfeito e eu não corro mais o risco de perder nada. Não é bem assim que Cristo nos explica, que a palavra de Deus nos traz como verdade. Havia em verdade o quê? Um descontrole ético e um descontrole moral. Eles eram imorais, eles eram pecadores. E os filipenses não tinham discernimento. Olha, amado, como é um risco não ter discernimento, acreditar naquilo que as pessoas dizem. Ora, se eles estão acreditando porque as pessoas se dizem perfeitas, as pessoas se dizem impecáveis, as pessoas se dizem os maravilhosos, cuidado com isso. Veja se é o que o Espírito confirma no nosso espírito, se é o que o Espírito confirma na palavra de Deus. Então, tinha que ter discernimento. E os filipenses não tinham, eles acreditavam em tudo. Qual é o resultado disso? Se eu acredito em falso mestre, se eu acredito numa inverdade, uma coisa que não é correta, eu corro o risco de me perder. Então, o resultado desta falta de discernimento era a perdição. Mas qual era o erro, então? O erro é que eles apresentavam o crente, a vida do crente, como um perfeito triunfo, uma vitória atrás de outra, um monte de glória seguida de glória, aqui e agora, logo depois do batismo me converto, batismo e mais nada de ruim na minha vida vai acontecer e eu posso continuar com a minha vida do jeito que eu quiser, sem observar as regras que a palavra de Deus está me dizendo, os ensinamentos de Cristo. Não há mais problema para mim, quando na verdade não é assim. Inclusive, eles achavam que quem sofre perseguição, quem tem sofrimentos na vida cristã, era uma pessoa inferior, era uma pessoa que não estava a salvo, era um imperfeito, que não havia perseguição, não havia sofrimento numa vida convertida. Isso não é verdade. Né? Nós passamos pela cruz. Então existe a mensagem da cruz. Cristo, ele próprio sofreu. Os apóstolos sofreram perseguições. E eles achavam que não era assim. Bom, se eu pertenço a um outro reino, se eu tenho uma outra vida, se eu estou buscando uma semelhança com Cristo, mas eu estou vivendo num mundo decaído, num mundo de pecado, como é que este mundo de pecado não vai me perseguir? Então, eles achavam que não era assim. Eles achavam que isso não acontecia, quando na verdade todos nós sabemos pela nossa própria vida, pela vida dos apóstolos, pela vida de Paulo, pela vida de Cristo, nós sabemos que as perseguições, os sofrimentos, as tentações existem e elas estão aí. Quando ela foi escrita? Bom, adicionalmente, ela foi escrita enquanto Paulo estava em Roma, preso em Roma. Por que nós achamos que é isso? Por várias razões. Primeiro, porque ele fala de uma prisão, ele fala que está preso, e ele fala que esta prisão é séria e que desta prisão pode ter um fim que é a morte. Então poderia haver uma decisão de morte? Poderia. Isto aconteceu em Roma? Sim, isto aconteceu em Roma. Paulo foi preso 3 vezes. Houve 3 prisões. A primeira prisão foi em Filipos, no próprio Filipos. Ele não estava lá porque ele iria escrever uma carta para os filipenses se ele estava em Filipos. Não tem razão de ser. Uma outra prisão foi feita em Jerusalém. Esta prisão em Jerusalém depois foi
foi transformado em prisão em Cesareia, porque ele foi levado de Jerusalém para Cesareia. Veja os vídeos lá em Atos, você vai lembrar dessa história. Então ele vai de Jerusalém para Cesareia. Em Cesareia ele ficou por anos preso. De Cesareia ele apela para César, ele apela para o imperador. E aí ele é transferido de novo, só que agora para Roma. Em Roma, ele é liberto e depois ele é preso de novo. E nesta segunda prisão, o resultado é a morte. Então, se imagina que foi nesta prisão em Roma que ele estava quando escreveu a carta. E uma terceira razão é que nesta carta ele menciona uma guarda pretoriana. Ora, guarda pretoriana era a guarda do imperador, era a guarda de César. Ora, a guarda de César ficava onde? Em Roma, porque Roma era o lugar onde César, onde o imperador morava. Então, essa guarda pretoriana, ele menciona isso na carta. Existem outras possibilidades? Sim. Poderia ser Corinto? Poderia. Poderia ser Cesareia? Poderia. Poderia ser Éfeso? Poderia. Tá? Mas todas essas possibilidades são descartadas por essas razões que nós mencionamos acima. A carta, ela está estruturada, ela está dividida da seguinte maneira. Então, existe uma pequena introdução, que nós vamos ver daqui a pouquinho, algumas exortações, os planos que Paulo estava fazendo para o futuro, algumas administrações, alguns conselhos, a sua autodefesa. Depois ele passa para os apelos e principalmente por alguns cuidados que o cristão deve ter, fala da esperança, os aconselhamentos finais e o fecho da carta. Na introdução, nós vamos ver que existe uma pessoa que está sendo feita de emissário, ou seja, quem é que estava carregando a carta para os filipenses? Era Timóteo. Timóteo era um emissário, alguém que estava carregando a carta, e ele era de confiança, era um amigo de Paulo, um amigo muito próximo de Paulo. Nós vamos ver mais para frente, se Deus quiser, quando a gente falar da carta a Timóteo, então nós vamos falar mais alguma coisa a respeito desta pessoa. Paulo agradece em primeiro lugar porque Timóteo também foi um emissário de Filipenses para ele e ele trouxe uma cooperação, ele trouxe alguns benefícios para Paulo. Essa cooperação é chamada de koinonia. Então, a koinonia nada mais é do que a cooperação. O que é essa koinonia? O que é essa cooperação? É o compartilhamento da fé. É essa cooperação que eu faço com outros irmãos para o crescimento da igreja e dos irmãos. E aqui Paulo apresenta o tema central da carta, sobre o que a carta trata. A carta trata em levar conforto, levar um apacentar de coração a uma comunidade que está sitiada, que está perseguida e que é sofredora, como ele também é. Então, ele está usando o seu exemplo de vida para que as pessoas olhem para ele e digam, poxa, então é possível vencer, é possível ir, ou é possível chegar até o fim? Sim, é possível. Então, ele está levando conforto, ele está levando uma palavra de paz para aquelas pessoas que estavam sofrendo. E ele fala para que as pessoas prestem bastante atenção que é preciso ter discernimento. Amados, é preciso ter discernimento nos assuntos que são importantes. Mas não é só saber, é fazer. Então, não só descobrir o que é certo e o que é errado, mas também praticar aquilo que se tem como certo.
Paulo coloca para nós, então, uma oração para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, meu amado, para que você possa discernir as coisas excelentes, as melhores coisas, as coisas mais importantes na nossa vida, que são as coisas espirituais. Para que possa ser sincero, sincero autêntico, sincero puro, moralmente puro. E inculpáveis, no sentido de que não haja falta no caráter, seja uma pessoa de caráter, de moral. Até o dia de Cristo. Que dia é esse? É o dia de Yahvé, é o dia do julgamento, é o dia em que as nossas ações aqui vão ser julgadas, né? Cheios do fruto de justiça. O que é esse fruto de justiça? Nós não somos justos, nós somos justificados. É diferente. Ser justo é estar centrado, é estar correto diante de Deus. Nós não conseguimos fazer isso porque nós somos carne e nós somos pecadores. Mas Cristo veio trazer uma justificação para nós. Então, o que aqui está se dizendo é o seguinte: para que nós possamos estar cheios do fruto de justiça, ou seja, daquela absolvição, daquela posição correta diante de Deus, porque Cristo nos coloca nesta posição correta, que veio por Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, meu amado. Bons estudos.